Gente, hoje é um dia, mais um dia especial, né? Porque eu brinco que eu só tenho amigos especiais, né? Eu tô com uma pessoa aqui hoje, o Lemuel, né? E vocês já viram, né? Pela roupa, né? E tal, né? Vocês já vão pensando aí o que ele faz, né? Tá? E eu vou pedir que você se apresente para o pessoal e depois a gente vai começar a conversar. Eu queria que você se apresentasse em economia, tá? Porque brasileiro muitas vezes vai falar de si próprio e tem vergonha de falar. Eu queria que aqui você não tivesse essa vergonha. A melhor coisa é as pessoas falarem da gente, porque a gente falando muito da gente dá a impressão de megalomania, de querer assim, vangloriar, né? E não é essa assim, a nossa intenção. Mas meu nome é Lemuel Araújo, eu sou o diretor-presidente da ATAC Treinamentos em Resgate e Emergências. Eu hoje coordeno uma equipe de médicos, enfermeiros, profissionais de várias áreas, entre de defesa civil, defesa social, segurança pública e militares. Então, o nosso foco hoje é o atendimento de emergência, a gestão de pessoas em desastres e emergência, a gestão do desastre propriamente dito, e nós atendemos o que o pessoal chama de ocorrências exóticas. Exóticas. Então, a gente, é lógico que a gente atende as ocorrências normais do dia a dia, que ninguém começa atendendo ocorrência exótica sem ter atendido o dia a dia. Mas nossa equipe, ela tem já alguma experiência, né, no atendimento de ocorrências diferentes, que são ocorrências de grande porte. Tivemos a oportunidade, por exemplo, recentemente, de atender na Copa do Mundo, atendemos nas Olimpíadas, membros das nossas equipes atenderam na barragem de Mariana, outros na época quando caiu ali tivemos o acidente na região serrana, lá no Rio de Janeiro. Aquele lixão lá que desceu, né? Desceu lá a barreira e alguns de nossos amigos foram atender um pouco quando teve o tsunami no Japão. Vários da nossa equipe já estiveram em missões no Haiti, que são pacificadores da ONU. Mas eu venho de uma carreira policial. Eu tenho ali o nosso colega Simin, que aqui também já conhece. E uma coisa que eu já ia esquecendo, primeiramente, eu gostaria de saudar a todos que estão aí nos assistindo. Muito obrigado pela sua audiência. É sempre um prazer estar com vocês aqui e me sinto muito honrado de estar com o nosso amigo, sendo aqui com o Farias, né, sendo entrevistado. Luiz Carlos. Me sentindo aqui uma personalidade, né? Já que você falou isso, eu quero conversar com você uma coisa muito séria. Eu fui convidado para fazer um trabalho sobre um livro, Criando Meninos. Tá? É um livro muito interessante, de um casal. Eu conheço, tem as cartas, né? E esse livro, ele fala que é muito fundamental para a formação do menino, né? A competição, né? Essa busca da vivência de alta performance, né? Então, você com essa cara boa desse jeito, né? Ele fica rindo, né? Eu queria saber de você, como é que começou isso lá na sua infância, né? Me parece que seu pai tem formação militar, né? A sua mãe também deve ter colaborado muito nisso, né? Não sei como é que foi isso. Você para virar, né? Porque eu queria declarar para o nosso público, né? Que eu estou com uma pessoa na minha frente capaz de alta performance, né? E eu gosto de falar isso. Poucos dias eu estava conversando com o Luizinho Simin, em off. No Brasil, você põe vídeo cacetada ridicularizando as pessoas. Né? Você põe programas na televisão como Simpsons. Né? Os homens são ridicularizados. Né? E quando eu vejo, né, os homens e as mulheres, os seres humanos de alto nível, de alta performance, serem valorizados, né? E eu tenho formação militar, eu passei uma tropa de elite do CPOR de 73, com instrutores excepcionais, né, que deixavam a gente assim, toda hora em trabalhos de alta performance, né, e eu fui criado assim também no judô desde cedo, no trabalho, né, então a gente sabe da importância disso,
da importância da gente voltar na escola e dizer para os nossos meninos, principalmente para eles, que eles podem ser grandes homens, ter atuação de alta performance. Então eu queria que você começasse a contar para a gente. Você está pilotando esse macacão hoje, né? Como é que começou essa brincadeira lá na sua casa? Conta para o nosso público. Ó, eu tenho lembranças boas, muito boas da minha família, não tenho nada a reclamar. A gente morava na Sagrada Família, ali em Belo Horizonte, né, na Rua Vicentina de Souza, é a memória mais antiga que eu tenho. E a gente era na região mais simples, né, mais humilde. Meu pai sempre trabalhou muito, ele era lavrador, veio para Belo Horizonte, acho que na idade de 18 anos, sempre esforçou muito. Meu pai é 22 anos mais velho do que eu. É a mesma diferença minha para o meu pai. Então eu lembro sempre disso, meu pai é 22 anos mais velho do que eu, então é fácil de guardar. Então eu acompanho meu pai já há bastante tempo, né? Então ele, na época, ele começou de lavrador, ele veio, estudou também no Colégio Tiradentes, foi pedreiro, né? Começou a se sustentar a nossa casa lá como servente pedreiro, depois como pedreiro. Aí depois entrou, na época, para a Polícia Militar, que ele entrou como soldado, foi sargento da Polícia Militar, depois ele começou, ele foi como sargento, eu lembro dele nos quartéis do Corpo de Bombeiros, né, que ele já foi designado para lá, e depois foi para a academia fazer o curso de oficial. CFO. Isso, né? Foi o curso de formação de oficiais, meu pai é da turma de 77, né, formou oficial em 77, e as fotos, que eu tenho fotos da gente pequeno lá, né? Depois tem lá no meu Face, talvez vocês queiram mostrar. Nós vamos publicar para todo mundo assistir lá, porque vale a pena, viu, pessoal? Tem uma fotozinha do meu pai lá comigo no colo, a gente era um pouco menor, né? Diferente. E na época era muito interessante, era motivo assim, de muito orgulho, né? Na época ainda o pessoal tinha muito orgulho, os valores cívicos eram bem significativos. Coisa que infelizmente hoje ocorreu uma deterioração. Mas nós estamos reagindo, né? Graças a Deus, né? Eu fico curioso, fazendo uma parte, que hoje as mulheres, é engraçado, você chama uma mulher de senhora, você compreende como é que vai a senhora, então ela se sente ofendida. Está tão acostumada a ser chamada de vadia, de tiazinha, que quando você trata uma mulher de senhora, como é que vai a madame, uma coisa assim, ela se sente ofendida. É interessante, eu vou até fazer uma parte disso que você está falando e vou deixar você seguir. O Luiz Vieira, um dia, perguntaram a ele o que ele achava da mulher atual. Ele disse, eu escuto música atualmente e eles falam que toda mulher é vaca, né? E eu fiz uma música assim: você é isso, uma beleza imensa, toda a recompensa de um amor sem fim. Então, mulher para mim é o que eu escrevi na minha música, bem lembrado. Se eu continuo, então você tinha lá aquele orgulho, né, de estar com seu pai. Meu pai sempre ensinou também a gente ser homem, a ter educação, a ter respeito pelas pessoas. Eu desde cedo tive contato com a vara da infância e da juventude, né, que hoje falta aí. Muitas vezes a gente vê hoje que é por causa de faltar a vara da infância e da juventude, aí a vara da polícia e a vara da juiz prisional. E a vara do juiz, né? Porque lá é vara também, né? 11ª vara, 12ª. Então, assim, se você não teve contato com a vara da infância e da juventude, você vai ter contato com a vara da polícia e a vara do juiz. E são varas bem mais rigorosas, né? Que causam aí consequências mais que deterioram o caráter. E já a outra da infância e da juventude, ela forma seu caráter, né? É diferente. Sem dúvida, né? Então, graças a Deus, eu lembro disso com muito carinho. E fui criado ali entre a Academia de Polícia Militar, lá no Prado, depois nos quartéis do 1º GI, 3º GI, né? Que agora são batalhões, 2º GI. E seu pai, nesse período, ele foi crescendo, né? De patente. Foi, né? Hoje meu pai é major, já reformou. E eu lembro que ele foi chefe, comandante da oficina. E ele teve um evento também de destaque da vida do meu pai, que causou, ele na época, se não me engano, ele era tenente ainda. Eu não sei se vocês lembram, quando teve uma greve dos pedreiros, parece, motorista, da construção, lá na praça da estação. 1990? Eu creio que sim. Aí eles puseram fogo no ônibus, aí tinha lá os... 79? Se não me engano, na época era sargento ou soldado Bulhões, que o caminhão passou em cima de um bombeiro.
E nessa época, meu pai era, era o oficial que estava comandando a operação lá, e o pessoal encurralou e eles tiveram de lutar pela própria vida lá, né? Tirou o cinto de bombeiro e começou a ter de bater e tal, e tiveram de evadir do local, foi o momento em que ocorreu lá, o veículo passou em cima do Bulhões, e depois veio a reformar, né? Ficou com uma lesão na perna, no quadril, se não me engano. E aí esse fato ficou muito marcante. A gente ainda era televisão preto e branco que a gente assistia na época, né? E a gente vendo aquelas cenas na televisão causou grande preocupação. Aí depois, naquela época não tinha celular, a gente ficava naquela nervo, né? Tentando às vezes tentar um contato com o quartel. E foram uns momentos assim, de muita tensão. A gente lembra isso com bastante... até apreensão, né? E lembrança mesmo forte, né? Então, assim, é uma parte que mais destacou na minha vida, é isso. Eu sempre fui criado ali dentro de quartel de bombeiro, dentro de quartel de PM, porque até as bombas, engraçado que eu acompanhava o curso de soldado, bombeiro militar, fazia tudo, sabia lidar com todos os equipamentos de bombeiro. Hoje está mais moderno, né, gente? Mas as autobombas, sabia acionar a escada, tinha um LaFrance na época, adorava passear no LaFrance, aquele carro francês, bombeiro que é coberto, antigo. Então, geralmente eles usam muito ele quando tem um falecimento aí de autoridade, essas coisas. Então a gente tinha assim um contato muito grande. Então você cresce, aí fui estudar no Colégio de Tiradentes da Polícia Militar, sempre tive a formação lá. E depois, na época, a minha turma, a gente foi fazer concurso. Eu não sei eu não lembro direito o porquê. A gente foi fazer o concurso. E no primeiro concurso que eu fiz na Polícia Civil e o curso de oficial era depois. E eu passei. Pela Polícia Civil? Eu já tinha matriculado, eu passei na Polícia Civil e falei, mas eu vou fazer outro concurso agora, não justifica porque eu já passei aqui. Depois eu tenho que me dedicar para me dedicar, eu não consigo fazer o curso. Então eu comecei na Polícia, eu formei na turma de 87, dezembro de 87, foi a nossa formatura. E engraçado que eu não sei o que aconteceu, na época não tinha tanta foto, né? A gente não tem. E eu tenho um colega meu que chama, vou falar o nome dele, é o Jefferson, tem um abraço para ele, né? Ele também já aposentou. E na época nós éramos os caras que tinham feito as fotografias. E eu não sei o que a gente arrumou, que era uma copia dali, copia daqui e tal. E o Gerson estava responsável por isso, eu não sei o que ele arrumou, ele conseguiu perder o álbum de fotografia da turma. Então eu não tenho mais fotografia nenhuma nossa, só se tiver no acervo. E eu fiquei até muito emocionado num dia desse que eu fui receber uma homenagem da Polícia Civil, do 30º e tal. Aí eu fui receber a homenagem dos policiais aposentados, aquela coisa. E quando foi passar as cenas lá, passaram várias cenas lá, que eu nem sabia que existia aquilo. Então foi assim, um parabéns aí para a comunicação social. Que resgatou isso, coisa que eu nem sabia que tinha, né? Da gente lá na academia de polícia, aquela coisa. E depois eu sempre gostava de mexer, assim, eu nunca gostei do lugar comum. O lugar comum me cansa, me entedia. E com isso eu sempre gostei de trabalhar com as coisas diferentes. Eu fui trabalhar com homicídios durante um tempo. Durante muito tempo eu trabalhava com ações especiais, até que surgiu uma oportunidade de eu ir para operações, depois para a Delegacia Especial de Polícia, no aeroporto de Confins. Então, a gente tinha que fazer um treinamento específico. Aí foi quando eu comecei a gostar de operações especiais. E lidar com antissequestro, a gente começou a lidar com sequestro, operações táticas. Na época era um pouco mais restrito o conhecimento e as técnicas já não eram tão modernas como agora a gente teve. Hoje as técnicas que a gente usava é até engraçado. Tinha muita coisa que a gente fazia antes, que hoje eu vejo, lembro coisa que a gente fazia, morre de rir, né? Até a gente tomar ônibus, invadir carro. E a gente achava que aquilo era o que tinha, né? Então a gente achava aquilo era muito bacana. Máximo, né? Então foi muito engraçado esse período. E eu sempre gostei de estudar, que meu pai sempre me ensinou que o maior patrimônio que a gente tem, quando você não tem grandes patrimônios financeiros, é o seu patrimônio intelectual, que através dele você consegue adquirir outros.
O meu pai subiu pelo estudo, é um sujeito que foi de lavrador a major, né, que não é muito pouca trabalho, coisa, né? hoje é Muito significativo. Fora outros cursos que tem, também tem a formação de pastor, né? Eu tenho a formação batista, então assim, eu também tenho a formação na área de teologia, e a gente veio estudando. Até quando eu fui para a parte até então eu era do lado negro da força, usava roupa preta, aquela coisa, né? Era a parte só tática. Aí, quando eu fui para o aeroporto, eu comecei a ter contato com o resgate. Tá? Eu fiz o primeiro curso de resgate na área de emergência aeronáutica. Depois eu fiz o curso de Caviano, que é um curso que todo aeroporto da Infraero hoje tem. Eu faço parte da formação geral de profissionais que trabalham em aeroporto. E a partir daí eu comecei a lidar com a emergência aeronáutica. Isso aí nos idos de 90, e a gente foi gostando. Aí, a partir de um certo período, por razões específicas, até tive um problema de saúde que me consegui, nesse período eu desliguei, assim, o pessoal falava encostei, né? Dá uma freada, encosta, né? E aí, foi que a gente considera um acidente de trabalho, aquela coisa toda. Eu fui morar, passou um tempo, eu comecei a estudar na saúde, estava com um tempo maior. Aí eu fui para a faculdade, comecei na terapia ocupacional lá na UFMG, aí comecei a estudar uma parte da medicina também, e tendo uma formação na área de emergência, sempre voltado para o lado de emergência. Fui voluntário acadêmico no Hospital João 23, que lá há 3 anos. Ali não é brinquedo, não. Atendi no politraumatizado do Hospital João 23, aprendi muito. Complexas ali, né? Aí fomos para Queimados, e nessa época que eu estava no DA da Faculdade de Medicina, eu fui presidente que a gente criou lá na Sociedade Brasileira Acadêmica do Trauma, que foi a célula que depois começou a sociedade, a Liga do Trauma de Minas Gerais, que hoje lá com o Domingos André, o Dr. Alfonso e o Coronel Teixeira, na época o Teixeira era major, sim. E a gente ia nas reuniões ali com ela, a Liga do Trauma, ela foi fundada ali na Assembleia Legislativa, tinha um deputado que cedia ali o ambiente, e a gente tinha simulações e tudo. Teve uma época, inclusive, a gente ficou famoso, que teve um concurso de simulados. Olha só. E aí a gente, entre as ligas do trauma, nós ficamos em segundo lugar, perdemos para São Paulo, vou explicar por quê. A gente fez ali na Via Expressa, na época estava ainda construindo a Via Expressa. Aí eu peguei um caminhão e um ônibus, nós jogamos um ônibus por cima do caminhão com mais de 40 pessoas lá dentro, maquiada, aquela coisa toda, e fizemos um simulado ali. Então ficou bem interessante. Bem real mesmo. E na época a gente tinha os princípios do que a gente chama, estava começando o ATLS, que é Advanced Trauma Life Support, e o PHTLS, Pre-Hospital Trauma Life Support, são cursos americanos que hoje já popularizaram, mas na época era o que havia de mais famoso. E a gente tinha começado naquela época com isso. E eu criei esse curso e a gente, na época, tinha também o ATLS. Ele ainda é um pouco caro, mas já popularizou, né? Mas na época era caríssimo. O acadêmico não tinha a menor condição de fazer o ATLS. Como eu era acadêmico, de vez em quando eu ia de manequim. Lá que o ATLS é muito realista. Então você usa... O manequim seria um... É um manequim vivo. Aí o pessoal faz os procedimentos em você e tal. Você fica com a etiquetinha e o cara você tá com a fratura tal. E às vezes te maquiavam. E que era uma forma da gente participar e aprendia muito com o manequim. Você não recebia o certificado, mas você podia assistir tudo. E nessa época, a gente podia criar uma alternativa aqui para os acadêmicos fazer. E a gente criou o Manejo Avançado do Trauma. Olha só. Né, que foi lá na época, foi o primeiro curso que a gente criou. Estou até prolongando. Não, nós estamos... hoje, essa primeira entrevista nossa, você vai fazer mais entrevistas, vão ser uma série, a gente quer que você fale mesmo dessa experiência sua, aí com essa boca boa que você fala, né, que você conta. Algumas memórias são interessantes. E nesse período, a gente estava lá, eu agradeço muito ao Domingos André, Dr. Alfonso Marques, a doutora Denise, que na época era tenente Denise, hoje é tenente-coronel, né? E era neurologista, neurocirurgião, que participava com a gente, sempre deu muito apoio.
o doutor João, o pessoal do CTI lá do João 23, que foi o pessoal que apoiou nessa época. E lá é extremamente necessário um trabalho desse nível, né? E eu agradeço muito ao professor de anatomia que a gente teve, ao doutor José Vilmar, que eu nem sei se ainda está vivo, espero que esteja, que ele já deve, na época ele estava aposentando, a gente tinha muito carinho. O Zé Vilmar sempre me apertou muito nessa época, mas eu sou muito agradecido, porque ele me levou inclusive para ser monitor. Eu era monitor da academia de medicina, de anatomia, da odonto e da enfermagem. Entendi. E aí com isso você tinha um acesso melhor coisa. A gente ajudou na hora quando foi fazer aquele museu de história Na Pedra Católica lá? Não, é o que é Instituto de Ciências Biológicas ali do ICB. Tá. Aí eu fiquei. Então foi na época lá a Fátima que fez, assim, a doutora Graça, né, que era professora de citologia e histologia, era chefe lá do departamento, a Miriam, tem muito carinho com esse pessoal que ensinou a gente os primeiros passos na emergência, né, e nessa área. E a partir daí eu comecei a gostar, eu achei que era negócio legal, porque matar os outros é muito fácil, sabe, dar tiro, confusão, qualquer coisa mata a pessoa, mas... Salvar? Como é que é? Salvar é muito complicado. Salvar é complicado, por não desfazendo de quem atua na área de combate, mas assim, quando você salva, não existe nada mais gratificante você chegar num lugar, tá uma pessoa ali com o coração parado, sem respirar, e você começa ali, humildemente, a fazer suas manobras, faz aquela luta, e aí, de repente, aquela pessoa dá aquela respirada, você vê lá o pulso voltando na tela lá do equipamento, né? Do desfibrilador, do monitor cardíaco, e você vê isso, e é uma situação fantástica. Apesar de ser também, muitas vezes, chega a cidade de plantão no pronto-socorro, que aí chegava lá como acadêmico, né? Aí de repente chegava lá uma pessoa, a gente chama o paciente andante que vai morrer. Às vezes a pessoa chegava com um tiro, mas chegava andando, e de repente você dava. Uma coisa que sempre me assustou é quando, cara, não deixa eu morrer não, doutor. Isso aí era terrível de escutar, porque a pessoa sentava, apertava a sua mão, de repente você já ia soltando assim e tal, e desfalecia, às vezes coisas que a gente achava que ia ficar fácil de resolver, a pessoa morria ali, várias vezes a gente presenciou aquilo, as pessoas morreram assim, a primeira vez que uma pessoa morre na sua frente é um negócio muito impactante. Não que você vá, hoje, sempre que morre alguém na minha frente, a gente sente e tudo. Mas você é diferente. Você tem uma aceitação maior. Você tem uma aceitação maior, você passa a ver aquilo como uma coisa natural da vida, que a morte é o outro lado da vida. Tá? E eu também não luto com a morte. Antigamente, não, que a morte é minha inimiga, não. Eu faço a negociação. Eu falo, dona Morte, você não vem agora não, de volta depois, que a gente não é imortal, mas dá mais umas horas aqui e tal. Depois você volta no outro plantão, assim, mas não vem agora não. Aí às vezes ela escuta, né? Com a graça de Deus, Deus tem abençoado. E às vezes a dona Morte vai embora e a pessoa, ali a gente consegue resolver a situação. Nem sempre é possível, mas muitas vezes a gente consegue negociar com ela, volta depois e tal. Mas um recado para a população, desculpa, que é o seguinte, uma coisa melhor ainda do que você negociar com a morte ali na hora para tentar que ela vir depois, é você evitar de chamá-la. Ser prudente, então. Exatamente, é você não beber e dirigir, entendeu? Porque isso é um convite à morte. Posso te contar uma coisa? Você sabe qual que é meu apelido em engenharia? Não. Prevenildo, precavildo de plantão. Esse é por aí, né? Um nome excelente, hein? Porque o Brasil não tem uma política de prevenção. Nós temos a mania de colocar a tranca depois que passa o ladrão. Então isso é negativo, porque hoje os gastos com isso são muito maiores. Quando você não tem um trabalho de prevenção adequado, você acaba tendo de investir. Então você está afirmando aqui categoricamente que a prevenção é mais importante. Às vezes. Exatamente. A prudência é a prevenção. A prevenção, e eu vou falar, como eu não tenho rabo preso com ninguém, hoje em dia não é interessante para muitos políticos ter a prevenção. Não é interessante ter uma prevenção, por exemplo, de enchente, não é interessante ter uma prevenção de alagamento, né? Não é interessante, às vezes, ter até uma prevenção de grandes eventos contra incêndio. Por quê? Porque quando tem um evento que é de desastre, alguma coisa assim, e você tem a oportunidade de declarar calamidade pública, aí é uma festa financeira.
entendeu? O pessoal gosta disso. Infelizmente, não são todos. Eu ainda tenho muitos amigos, muitos conhecidos que são políticos, prefeitos, que são pessoas sérias e idôneas. Mas muitos outros, eles não se preocupam com a prevenção, porque não é financeiramente, na cabeça deles, interessante. Ela é financeiramente boa para a comunidade. Então você deixa de gastar 5 milhões, você gasta 500 mil, economiza 5 milhões, e aí você não tem aquele problema. Mas aí você deixa dele ganhar aquela comissão dos 5 milhões que ele vai ter na calamidade pública que ele vai poder fazer. A divulgação, né? Essa história da nossa mídia também, Exatamente. Que não tem uma formação, uma consciência da prevenção, da prudência. Exato. Hoje dá mais dinheiro, dá mais mídia. Você vê um cara aberto no meio lá que o caminhão passou em cima do que você fala só, que legal, tem uma sinalização bacana aqui não tem acidente. Você pode ver que na mídia você não vê nenhuma história, você realmente fica chato, ó. O Lemuel acordou de manhã, deu um abraço na mulher dele, na namorada, e brincou com os filhos, tomou aquele cafezão, foi trabalhar, deu tudo certo. Quando é de noite, ele voltou, assistiu o jornal dele lá, deitou, namorou com a esposa dele e tal. Isso aí não tem graça, não. O legal é o seguinte, o cara acordou nervoso, na hora que ele saiu ali, caiu dentro do buraco com o carro, aí veio um ônibus, passou por cima, e na hora que eles estavam fazendo o resgate, ainda teve um assalto. Roubaram a ambulância do SAMU com o equipamento todo dentro. Então, isso que dá mídia. Mas, infelizmente, isso é uma situação mais... Você está me colocando numa situação, eu quero emendar mais uma pergunta para você, mas eu queria fechar esse resumo. Eu li um livro do Conselho Mundial de Saúde, não sei se você chegou a ler esse livro, Checklist. Muito interessante, se você não leu, depois eu vou passar esse livro para você, porque eu queria te trazer no ar depois para a gente conversar sobre esse livro. Sim. Tá? Eu fico pensando, né? Nós temos que ensinar para os nossos filhos, primeiro, né? Nós não precisamos ser, vou usar um termo chulo aqui, né? Que a gente usa toda hora, ninguém precisa de ser bundão, né? Vamos começar por aí, né? Nós não precisamos ter medo, mas nós temos que aprender essas técnicas todas. Sim. Né? E nós temos que principalmente aprender a virtude da prudência, né? Para a gente poder sair, igual você falou, de casa cedinho, tranquilo, passou no cruzamento com tranquilidade, chegou, trabalhou, fez seu trabalho todo, voltou para casa naquele estresse de trânsito, você chegou em casa bem, e aí você janta com sua família, ainda vai dar o luxo de ter uma esposa em casa, né? Porque você não é estressado, então você tem uma namorada, uma esposa, e você ainda vai namorar, isso é o grande suprassumo, né? Então, hoje tem uma pessoa na mídia brasileira que eu gosto muito dele, a parte que tem pessoas que o criticam, né? Mas é o Dr. Drauzio Varela. O Drauzio é muito bom, eu gosto muito dele, porque ele traz as coisas, né? Traz o ensinamento, né? E eu fico pensando, está começando a hora de você cada vez mais estar falando para a gente. Então eu quero você no nosso canal aqui, muitas vezes. E eu quero te fazer uma pergunta, você foi para o exterior estudar? Como é que foi isso? Teve um período que eu estive no Canadá, e eu fui lá, na verdade, fazer umas coisas, acabei fazendo outras, dadas algumas situações complicadas. Eu tive a oportunidade de ir lá no Canadá, eu fiz alguns cursos e assim, não tem nada a ver com a minha área, né? Mas lá eu fiz um mestrado na verdade eu sou teólogo também, né? Eu esqueci. O Simin está aqui também. O Simin está aqui, que já conhece a gente. Eu também tenho uma formação em teologia, eu sou bacharel em teologia. E depois também lá eu tive a oportunidade de fazer um mestrado em divindade no Canadá Christian College. Eu estudei no Canadá Christian College, frequentava lá um tempo, né? A gente teve a oportunidade. Sou capelão do estado de Nova York, né? Em New Jersey, ordenado lá. Tenho lá o NIPAS, né? Então a gente tem uma certa ligação com o pessoal da polícia de New Jersey. Depois eu tive, na Flórida também, a gente fez alguns cursinhos lá, a gente, entre outras coisas, principalmente com a Cruz Vermelha, que é a Cruz Roxa canadense, a Cruz Vermelha canadense, eu participei dessas atividades. Lá eu era voluntário lá no Canadá, e nos Estados Unidos tem essa figura um pouco diferente. Lá eu trabalhava de vez em quando com o pessoal dos bombeiros e com a Cruz Vermelha, era voluntário na Cruz Vermelha.
Então a gente teve alguns eventos lá que nós tivemos a oportunidade de participar, que foi o apagão, que não lembra, aqui na América do Sul não ficou muito, mas teve uma época que teve um apagão na América do Norte, a gente ficou quase uma semana sem luz. Que desespero. E aí a gente estava na época de calor, graças a Deus que foi no calor, porque se fosse no inverno o negócio ia ficar meio complicado. E a gente, uma das coisas que a gente fazia era cool station, né? A gente montava as barracas grandes, tinha ar-condicionado, congelador, e para os velhinhos, pessoas idosas, crianças, elas iam para ali, e a gente chamava que era cooling areas. E outra coisa que a gente fazia, a gente ia para as highways, às vezes, que às vezes tinha algum acidente, tinha acidente, mas estava muito quente, a gente distribuía água. Outro evento que eu participei no Canadá de grande desastre foi da epidemia de SARS. Eu trabalho também com o NBQR ou QBNR, né? Aqui é engraçado que a Marinha chama de QNBR e o Exército NBQR, que é a emergência química, nuclear, biológica e radiológica, né? A gente é essencial, né, a gente ter essa... Isso, e eu fiz também pela Universidade de Albany, né, lá em Nova York, a gente fez lá eu fiz um curso lá, né, que o pessoal, mais ou menos a nível de pós-graduação, uma coisinha assim, mais elaborada, que é um curso de gestão de desastre, aliás, gestão de desastre eu fiz lá também, mas o que é curioso é que é bioterrorismo e armas de destruição em massa. Aí a gente começou a lidar com bioterrorismo, aprendi um pouco, porque na época do 11 de setembro eu tive a oportunidade de, pela Cruz Vermelha, acompanhar na sala de situação remota. Então, através lá do Canadá, a gente fez uma gestão, enviava água, enviava material lá para atender no World Trade Center. E também na época que teve o outro tsunami mais antigo, antes de ter o do Japão, teve aquele tsunami que até teve um deslocamento de pesca, que é 0, alguma coisa de graus no eixo, né? Que naquela época a gente também fez o monitoramento. Engraçado que eu sempre fiquei responsável pela água, lá tinha que fazer gestão de água. Que é tão essencial, né? Nossa. Que aí a gente entregava lá a parte de distribuição dessa parte de água. Então eu sempre comecei. Recentemente eu fiz um curso, até estava achando engraçado, a gente fala sempre assim, de repente eu acabei pagando língua para fazer. A gente fez o curso lá de gestão humanitária em desastres e eventos de guerra, né, conflitos, por Harvard. Então é um curso bacaninha. E até a gente estava, eu e um outro amigo meu, o Coronel Teixeira, que é um grande amigo, a gente sempre faz muita atividade junto. Então assim, eu sou o bobo da equipe, tem lá o Coronel Teixeira, o Dr. Albert, que são os inteligentes. Você não vem com brincadeira aqui, né? Eu sou o retardado do grupo, entendeu? Mas aí a gente estava rindo porque a gente vê o seguinte, cara, a gente tem 30 anos nessa coisa, e vê, às vezes as pessoas vêm falando hoje o óbvio, vêm reinventando a coisa e achando que está dando um curso. E a gente ficou surpreso com isso, né? O pessoal falando. Principalmente, a gente acha que tudo de americano é mais legal, porque é bacana. Realmente esse cara entende muito. Só que o americano, gente, ele está acostumado a ter tudo a tempo e a hora, ter muita coisa. O legal mesmo, apesar de é muito legal, não é desfazendo. Mas o que eu acho muito bacana é pegar igual o pessoal da nossa equipe, que foi lá pro Acre, Dr. Albert, né, o Dr. Wender, e aí a Puanã, naquela época que teve aquela inundação, agora está tendo outra, né? Exatamente. Na época que foi a Força Nacional de Saúde para lá, né? Aí o pessoal levou, a gente estava precisando de levar uma equipe sua aí, cujo operador está de emergências médicas, né, que é um curso que tem um treinamento na área de conflito. Aí eu arrumei 12 pessoas, juntaram a turma e eles foram para lá. E chegou lá, eles revolucionaram, tiraram a água da pedra lá, mudaram uma coisa, inclusive teve uns estresses engraçados. Então a foto curiosa, que aqui a gente chama a ambulância do SAMU que tem o médico, o uso de unidade de suporte avançado. E o Dr. Albert tem uma coisa muito engraçada, que ele, lá no Acre, infelizmente, assim, dada a situação, não tinha jeito de andar de carro. E ele está na carroça, em cima de um boi, num carro de boi, levando equipamento médico, esse negócio. E aí a gente fez a brincadeira, colocou assim no quarto traseiro do boi, um logotipo do SAMU, e isso que usa 02, missão Acre, né? Aí a ambulância lá era um carro de boi mesmo. E o pessoal foi e levou, não transportou o paciente não, mas é muito engraçado o Albert montado no boi levando material. E o pessoal acha que é brincadeira, né? Que é uma foto... a brincadeira foi a gente pôr
o logotipo do SAMU. É ter esse espírito, né, de brincadeira. Mas assim, aquilo ele estava mesmo levando equipamento no carro de boi, entendeu? Porque carro de verdade, veículo não passava. Então coisas simples, que às vezes o pessoal não tinha conhecimento, igual você... O pessoal ia buscar material, aí atravessava para o lado do rio, aí depois vinha com a lagoa para cá, de novo. Aí o cara 10 minutos para lá, 10 minutos para cá. Pedia 20 minutos só para ir buscar o material, preciso de uma caneta. Aí eu falei, gente, vocês estão malucos? Vamos fazer o seguinte, passa para lá, arruma a corda, passa para lá, aí amarrou aqui, aí colocou a corda. Aí você tinha rodando, precisa ir tanto, eu falava no rádio, vocês têm rádio? Não tem, falava no rádio, preciso disso. Colocava na corda, passava, 2 minutos já estava lá do outro lado. Então era uma coisa que pra gente é uma coisa que qualquer um da minha equipe viria aquilo como uma coisa mais elementar. Para o pessoal foi, não, inventou a roda aqui. Então assim, a gente vê muito carente. Agora, se fosse americano, já ia pôr um drone, né? Já chegaria ali, colocava um drone, né? O drone pegaria aquele negócio, lá do outro lado. Então o que acontece? Ao passo que os americanos, eles são muito bons, mas com aquele tanto de recurso, a gente chega lá sem ter esse dinheiro, sem ter esse recurso todo, a gente tem que usar a mente, né? E a criatividade. Então assim, Dr. Albert, Dr. Iversen, enfermeira Poanã, o pessoal da equipe, se alguém aí da equipe eu esqueci, vocês me desculpem, né? E tem o Valdivino também, lá de Brasília, então foram todos caras da nossa equipe. Eu queria o seguinte, eu queria que você comentasse como teólogo, não mais como um profissional de alta performance, e eu queria dizer para o meu público, eu reconheço o Rambo, né? Eu reconheço o Mandrake, eu reconheço esses grandes heróis, né? Porque eles existem na nossa vida diária em carne e osso, né? E eu, conhecendo o seu currículo, tá? Eu te reverencio por você ter essa competência toda e essa simplicidade toda, né? Sendo esse cara que você é. Então eu, como teólogo, o o Luizinho vai te entrevistar já na sequência a respeito de 2 cursos que você vai começar a ministrar, mas eu queria, como teólogo, você comentasse uma palavra que minha mãe proibia aqui em casa. A gente era proibido de falar desgraça. E a gente só conseguia falar graça. E para você ter a graça, você tem que ter planejamento, você tem que ter prudência, né? Você tem que ter essas coisas todas. Eu queria que você fechasse a sua participação aqui, se você pudesse comentar, né? Porque esse trabalho seu, né, levou a graça, né? Levou o socorro, né, lá para o Acre. Né? E são tantas pessoas desesperadas, né? Nós estamos vivendo hoje a Cracolândia, né? Aquela coisa degringolada lá. Eu queria que você comentasse como teólogo essas 2 palavras e como também um homem que trabalha ministrando cursos nessa área de, eu vou falar, socorrendo os seres humanos, né? Bom, antes de falar de desgraça, eu lembro de um tempo que eu aprendi muito, quando eu comecei a fazer os cursos de emergência, né, com o Dr. João Batista, que é um cirurgião muito bom. Ele falava assim que primeiro a gente tem que aprender o que é desastre, né? Antigamente, desastre tinha a ver com o desalinhamento dos astros. Quando os astros desalinhavam, né, ia acontecer um evento ruim. Aí disso surgiu o desastre. Então, os desastres é quando ocorre um desalinhamento, ocorre a falta de organização e aí, por uma razão ou outra, ocorre uma destruição. Já na desgraça, a graça ela está relacionada, no caso da teologia, com a graça redentora da salvação em Cristo. Então, é muito importante que, quando a gente pensa em graça, a gente pensa em dádiva, né? A gente pensa em presente. Então, em receber a graça. Em receber. Porque a Bíblia diz que mais bem-aventurado é dar do que receber, né? Então, o que acontece? E quem deu mais até hoje para a gente, né, foi Deus, que amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Está lá em João 3,16, que é o resumo, que eu considero o resumo da Bíblia. O resumo da teologia cristã hoje é João 3,16. Fora isso, é tudo assessoria e tal. Vem complementando, né? Então, a graça, quando você tem uma desgraça, você tem a falta da graça. Você tem a falta da comunhão com, se você tem aí uma religião, tem a divindade,
positiva, né? Independente de qual religião que seja, né? Então, se você está na desgraça, você está fora da graça. No meio cristão, você está fora da visão da graça redentora. E quando Jesus então, o redentor veio, é o que salva, né? Jesus é aquele que traz a vida. Você lembra lá do bom samaritano, né? Que você tem lá que vem a cura. E a graça maior de todas é quando Jesus na cruz faz o sacrifício final para quê? Apagar a conta dos pecados humanos, de forma que na hora do julgamento, né? Não tem nada mais legal, né? Que às vezes você chega num lugar assim, você está com aquele bando de amigos, aquela reunião de amigos, né? Você na pizzaria, no restaurante, aí na hora que alguém vai pagar, você vai pagar a sua conta, não, já está pago, o Sininho já pagou. Falei, que isso? Não, o Sininho já pagou a conta. Agora, lembrando que a graça não é de graça. É o que a gente tem de lembrar. A graça, em algum momento, ela requereu o sacrifício de alguém. Ou foi o sacrifício é o sagrado ofício, né? O trabalho. Ou foi lá o Sininho que pagou a minha conta, mas ele teve que pagar o preço trabalhando. É Jesus morrendo na cruz pelo pecado da humanidade. Então é isso. Então quando você está na desgraça, você está na ausência disso. Então é assim, a atitude até sábia da senhora sua mãe sobre isso, porque nós vemos que quando você está fora da graça redentora, realmente você está na desgraça. E você precisa caminhar e levar a sua vida de forma a conhecer a graça. Né? Legal, né? É o ponto de vista teológico que a gente tem que oferecer. Gente, eu queria deixar claro aqui no ar para vocês, né? Eu queria que vocês conhecessem de perto o trabalho do Lemuel, que ele tem feito, tantas pessoas que ele citou, e nós gostaríamos de deixar fechado com você aqui, né? Sua presença muito com a gente, porque o mundo está precisando disso. Né? Muito obrigado. E pessoas como você, que tem esse conhecimento todo, né? Ele chega aqui com simplicidade, foi lá em Harvard, fez isso, foi lá no Canadá, fez aquilo, e e cita essas pessoas todas. Então, a gente vê que isso não acontece na vida da gente de graça. Né? Mas pela graça. Mas pela graça. Né? Eu queria que você deixasse um beijo para o nosso público. Pessoal, um grande abraço aí a todos, esses amigos aí que eu citei também, um grande abraço a vocês, e agradeço aí a gentileza, né, do Farias ter trago a gente aqui, agradeço também a Shell, né, a Michele, né, que fez tá aqui aí com a gente, maquiou o rapaz, maqueia, arranja, né, aí tira assim as marcas da gente, né, a gente fica mais ou menos, bonito não tem jeito, mas fica mais ou menos apresentado. Aprende a falar igual, bonito nós somos, né? Pelo menos internamente, né, a beleza interna. Então ela dá uma maquiada assim, ajeita para que a beleza externa esteja pelo menos uma coisa despistada. Então assim, agradeço aí o Siminho, o nosso amigo o Rômulo, né, que está aí na filmagem, o Siminho na iluminação. E agradecer também ao Fabiano, que é o nosso produtor, né? De vídeos, né? E agradeço aí mesmo, e se alguém tiver uma dúvida sobre emergência, sobre resgate, sobre qualquer coisa nessa área, pode mandar as perguntas aí para o Farias e ele às vezes encaminha, né? Ele vai providenciar aí às vezes um e-mail para vocês fazerem um contato e às vezes a gente faz mas nós vamos deixar no ar, né? Eu também vou fazer minha despedida agora, nós vamos deixar os seus contatos, né? O Lemuel não é uma pessoa de difícil contato, ele é uma pessoa que simplifica, que facilita o contato com ele, né? Dá curso no Brasil inteiro, né? E vocês vão tomar conhecimento já no nosso próximo trabalho sobre 2 cursos muito interessantes que ele vai dar, que vai ser uma entrevista que ele vai dar para o Luiz Simin, e vocês terão contato no nosso vídeo e procurem, né? Prevenção é tudo, né? Um beijo no coração de todos.